Eu sei que um pouco é caráter, mas quando você começa a viver em um regime desses, onde você sabe que se você não é amigo do rei, você é caçado como escravo, ninguém quer ser escravo. Mas né? Você já é escravo. É isso, mas você quer sair da situação de... A gente é aqui, a gente é mero objeto para ser jogado A para um pessoa não canto. enxerga isso, né? Aí ele quer ser amigo do rei. E para ele ser amigo do rei, ele vende o caráter, a alma e o irmão. Eu vivo isso no serviço público, né? Eu sou diretor da Associação dos Peritos Médicos. O governo está destruindo a perícia médica, a previdência social. Estamos em greve, né? Mas tem uma parte da categoria pequena, mas tem, que se vendeu ao sistema. É mais ou menos isso. É a galera da Stasi que eu falo. Né? Então, nem aí. Se para ele tá bom, só que o que ele tá fazendo tá destruindo a carreira, tá destruindo a profissão, tá destruindo a... Mas ele só vê o presente. Ele se ilude achando que vai ficar ali no pequeno poder para sempre, né? E não vai. Ninguém fica, né? E isso ocorre, é um microcosmo do que ocorre né? O que a gente tem que fazer é lutar para não ter ninguém que tenha tanto poder que possa fazer com que uma nação inteira se cale, ou que as coisas ocorram fora do chamado regime democrático, que é o oposto do que vem ocorrendo, né? Em vários setores. Então, na medicina, voltando para o assunto, a gente trabalha para evitar que pequenos ditadores possam determinar o que pode e o que não pode ser feito. Não vamos deixar as coisas. Existe um órgão constituído para isso que trabalha assim com muita ciência. Quer ver um exemplo? Um dos exemplos que eles usam para falar que eu sou anti-ciência é que eu sou contra o canabidiol. Que o CFM tentou limitar o uso do canabidiol. Ora, o CFM usou as evidências. Se você for pegar a evidência científica do canabidiol, não serve para quase nada. Pelo contrário, as maiores evidências são de não funcionamento. Sério? Sim. Mas Por que como que relaxante são ou calma? extremamente dependentes do CBD? Pô, o que o CBD faz além de deixar a pessoa dependente? O que é o CBD? Relaxa a né? pessoa, dá uma certa... Se você fumar maconha, vai ficar relaxado também. Ué, gente, é uma droga. Mas para aquilo que falam que funciona, regulação. Porque o canabidiol serve para quase tudo, né? Hoje em dia, né? Virou uma panaceia. Não tem estudo, não tem evidência para nada. Tem evidência para 2 ou 3 tipos de epilepsia infantil, aonde comprovaram nos estudos que ele consegue dar uma estabilizada no caso. Doenças raras, graves. Para todo o resto, não tem evidência nenhuma. Né? Então não tem. Assim, podem pesquisar. Podem checar os consensos. Não tem evidência. Então, quando o CFM usa da ciência para poder regulamentar o uso de uma droga que pode ser perigosa porque cria dependência, aí ele é taxado de anticiência. Então, na verdade, a ciência aqui está sendo manipulada em prol de uma narrativa. O protocolo de um medicamento, para ele ser aceito, você já falou aqui pra gente, o medicamento, não existe um medicamento 100% eficaz, que seja perfeito, que não tenha colateral. Você tem que perceber ali se o resultado final que ele vai te entregar compensa devido a, vamos pensar, um colateral que ele pode te causar, né? Uma dependência, por exemplo. O raciocínio é sempre o benefício ser maior que o risco. Uhum. Quando eu provo que o benefício supera o risco, então aquele remédio pode ter uso. Uhum. E aí eu tenho que medir qual é o benefício. A maior parte das drogas tem um benefício que, se você for medir em NNT, que é o número necessário para tratar, ou seja, quantos pacientes eu tenho que tratar com aspirina para que eu evite um infarto, né? Uhum. A aspirina é uma das drogas com melhor NNT da história, né? Para infarto, se não me engano, é 4, né? Eu preciso de 4 tratamentos para evitar um infarto. Mas a maioria dos remédios que a gente tem na medicina, o NNT é 25, é 50, é 80, né? Isso não é falado para as pessoas, mas são remédios que a gente usa. Por isso que eu falo das evidências. E aí, me desculpa, a pessoa vem bater em mim porque eu defendi a cloroquina na pandemia, numa situação que ninguém sabia de nada, e havia alguma evidência para esse remédio. Era o único que tinha algum estudo, né? E vai defender canabidiol.
com o argumento da ciência. Canabidiol é uma das drogas com mais... Eu sempre falo que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, o fato de não ter uma evidência não significa que há evidência de que aquilo não funciona. Mas no canabidiol, ao contrário, a gente tem vasta evidência de que não funciona. Mas como se refere à política da maconha, então é endeusado pela mídia, é endeusado por parte da sociedade e é vendido como uma panaceia. Tanto que os senhores não sabiam isso que eu falei agora. Canabidiol não tem evidência para quase nada. Ah, mas tem muita gente que é dependente do CDB. Claro que é, porque cria dependência. Principalmente porque as pessoas não sabem, ou deveriam saber, que o CDB puro, é extremamente caro. A maior parte do CDB que é vendido por aí tem concentrações de THC que não tem controle, assim, vamos dizer, muito bom, né? Mas é por isso, Francisco, que você vai defender a proibição do CDB? Não, de jeito nenhum. Eu não defendo a proibição do canabidiol. Eu defendo a sua regulamentação à luz das evidências, né? Sabendo dos principais usos que têm sido feitos atualmente. Por quê? Porque eu, Francisco, não sou idiota, né? Como certas pessoas que ficam falando que só pode aprovar remédio se tiver um nível de evidência máxima, porque aí você não vai dar um remédio mais nenhum. Essa é a minha diferença para os outros. Eu não quero proibir o canabidiol. Como alguns querem proibir um dos remédios mais eficazes que existem na natureza, na medicina, que é a hidroxicloroquina. Eficazes em várias doenças. De malária, artrite reumatoide. Até na própria Covid tem a sua evidência, apesar de ser uma evidência fraca, né? Acho que saíram novos estudos. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso. A única droga que tem estudo mostrando alguma eficácia, né? Para, por exemplo, profilaxia pós-exposição de Covid é a hidroxicloroquina. Eu vejo gente tomando ivermectina até hoje. Eu falo, gente, não, parem com isso. Não tem nenhuma evidência de que a ivermectina profilática tem algum efeito. Mas a hidroxicloroquina tem estudo mostrando que tem algum efeito. Se você atuar, principalmente nas primeiras 24 horas, após a exposição, né? Tem ali um efeito de 30% a 50% de diminuir positivação de sintoma, né? Ah, mas não é um estudo 100%. Ah, concordo, não é. Mas se a pessoa defende canabidiol, ela não pode falar mal da cloroquina. E a ivermectina não tem estudo nenhum. Tem vários estudos, mas para profilaxia... Não tem comprovação. Não. A azitromicina também tem alguma coisa? A azitromicina, ela é um antibiótico, né? É um antibiótico que tem um importante poder também anti-inflamatório. Os macrolídeos, né? A classe dos macrolídeos. Mas o efeito dela na Covid foi incerto, mas foi... Sabe o que aconteceu? Teve um estudo francês que associou hidroxicloroquina com azitromicina. Lá no início. Foi um estudo que depois foi tão batido, foi tão metralhado que os autores tiraram o estudo do ar, mas tá lá o estudo, né? E virou uma panaceia a história de proibir a cloroquina. Virou arma política. Então o que os médicos fizeram nos postos aí da vida? É hidroxicloroquina e azitromicina. Tá proibido da hidroxicloroquina, eu vou dar só a azitromicina. E deram junto com o quê? Com aquilo que não pode ser dado no início da Covid. Corticoide. Corticoide oral. Matou gente pra caramba. Muita. Aí eles têm a cara de pau de falar, como eu vi gente médica importante falando, né? Cara de pau de falar que os pacientes morreram por causa da cloroquina. Caraca. Médica que eu sei que prescreveu colchicina, prescreveu ivermectina para muito paciente rico. Eu vi receitas, os pacientes vieram para mim depois. E fica até hoje repetindo essa cantinela. Só uma questão de caráter, né? Tem gente que topa